Agora sim! Muito boa noite, pessoal, tudo bom? Acho que vocês devem estar me ouvindo agora certinho. Deixa eu parar a apresentação aqui, que a gente vai começar em breve. Já vejo aqui a Adriana Mantovani, Rafael e Rara. Boa noite, meus queridos, tudo bom? Boa noite. Show de Tudo bola. bem, pessoal? Tudo bom. Eu já Boa noite, estou pessoal. me acostumando, porque não é boa noite. Com você é muito boa Muito noite. boa noite, claro, pessoal. Tem alguns que já sabem aqui, né? Muito boa noite, muito bom dia. Legal, legal. Pessoal, primeiro, né, agradecer todo mundo que está aqui. Patricão também já está aqui com a gente, nosso líder de fundos, cara que nos colocou lá no topo e nos mantém lá no topo. Então, sempre é bom ter a tua companhia aqui, Patricão. Time e pessoal, todo mundo que está aqui com a gente. Agradeço o tempo de todo mundo para estar aqui, para a gente ouvir, aprender um pouco mais, conhecer e buscar informações diretamente da fonte, é a melhor coisa que tem. Então, nada melhor do que a gente poder ouvir diretamente da Merak. Até faço uma breve introdução, sei que a Adriana vai poder explicar muito melhor do que eu, mas para que vocês estão chegando aqui, sei que o pessoal está bem em cima do horário, a gente está começando de fato no horário para preservar quem entrou aqui. A Merak, para vocês conhecerem brevemente nas minhas palavras, depois a Adriana apresenta, é uma gestora que tem em média 4 anos, começou lá em 2020, se eu não estou enganado, mas obviamente os gestores, os sócios já têm um track record, uma vivência prévia muito maior que isso. Eles já estão passando de 2,5 bilhões sob custódia, então uma gestora que tem uma consolidação muito grande. São focados em ações, também tem um viés de olhar para todo o mundo, todo o globo, e também tem um pouco de renda fixa. Acabam fazendo uma boa gestão de ações e também dando uma liberdade para os investidores. Tanto é que tem 2 fundos hoje dentro da XP. E a ideia aqui é trazer para vocês, para nós, né, principalmente eu também, quero aprender, é um pouquinho de como é que eles fazem essa gestão. Afinal, hoje a gente tem várias dúvidas de como investir no mercado brasileiro, o que está acontecendo, o cenário político, econômico aqui tá, vamos dizer assim, uma loucura, é difícil de investir, principalmente olhando ainda os impactos que a gente tem internacionalmente. Então é legal da gente entender o que a gente pode fazer, como é que a casa faz, o que eles fazem e principalmente, né, como é que eles pensam, como é que eles fazem esses investimentos que vendo aqui no último ano estão batendo o Ibovespa ali. Então é muito legal da gente ver que está dando certo a análise da casa. Pessoal, já dei os recados. Uma coisa importante. Todo mundo que está aqui, obviamente, né, não dá para abrir o microfone para todo mundo, mas eu deixei aqui nas mensagens, então todo mundo que tiver dúvidas, tá? Eu vou ir reforçando ao longo da nossa conversa, dúvidas, perguntas, podem mandar aqui no chat, vou até dar um oi aqui para levantar para todo mundo. Então, pode mandar as perguntas e as dúvidas aqui, que depois eu vou passar, obviamente, depois para o time, e a gente vai ir debatendo. A ideia é que eles falem um pouquinho, e no final, acho que é a melhor parte, né, quando a gente começa a conversar e debater e discutir ideias. Então, mandem aqui, eu vou ir anotando, eu já tenho as minhas perguntas, e a gente vai aproveitando lá. Caso necessário, também eu faço alguma interrupção, atrapalhe o pessoal aí, não tem problema. Eu acho que eles vão tirar de letra. Mas, dito isso, dados os recados, pessoal, Adriana, Rafael, deixo para vocês, tá livre, para que vocês possam começar a falar e depois a gente vai para a conversa, que eu acho que é o mais legal. Martim, muito obrigada por essa apresentação incrível. Antes da gente começar, eu não sei se você tem que liberar a Angélica, que também está com a gente. Já libero aqui, um minutinho, já libero aqui. E aí nós iniciamos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada pela apresentação, Martim, Patrick. Eu falo que a Merak tem um carinho muito grande por todos vocês aí. É um escritório super consolidado, com pessoas incríveis que fazem um trabalho incrível também, né? Então, eu acho que a sinergia bate muito aqui com a sinergia do que a Merak é. Deixa eu subir a apresentação para a gente começar aqui a nossa conversa. Eu vou tentar ser breve, porque eu sou tagarela, falo muito e quero deixar o Rafael e a Angélica falarem aqui também. Vocês estão vendo? Já está... Sim, estamos vendo. Está na apresentação já. E está em tela cheia? Está em tela cheia. Então perfeito. Então, pessoal, acho que a ideia, né, é apresentar um pouco sobre a Merak, falar um pouco sobre cenário. O Rafael é nosso economista-chefe aqui, uma pessoa brilhante. A Angélica é a nossa analista de varejo,
das empresas, né? Também sensacional. Então, acho que a ideia é eles poderem compartilhar um pouco de toda essa experiência aqui com vocês. Mas deixa eu trazer um pouco sobre a história da Meraki, né? A Meraki é uma gestora, né, de fundos de investimentos, como o Martin bem colocou aqui. Então, a gente faz essa gestão de recursos, né? A gente tem 4 fundos na nossa grade e abertos na XP, a gente tem 2 produtos que são Equity Hedge e Long Bias, que eu vou contar um pouquinho no detalhe para vocês. O que significa Meraki, né? Que sempre surge essa pergunta. Meraki significa tudo aquilo que se faz com alma. E aí eu já puxo o gancho, né? Para falar um pouco sobre nós. Eu falo que o porquê que nós temos que investir em fundos de investimentos e o porquê eu gosto de investir em fundos de investimentos, né? Eu falo que fundos, ele tem um brilho especial. Por quê? Porque uma gestora de fundos e um fundo de investimentos, ele traz por trás dele, né, de toda a sua estrutura, uma frase, que é aquela frase de deixa que eu faço para você. Ou seja, a Meraki, sendo uma gestora, tem um time por trás fazendo tudo isso que o fundo vai nos entregar, né? Claro que sempre um fundo de investimentos vai ter uma cesta de ativos lá dentro, e a gente tenta o quê? Maximizar o retorno através desse produto. Então, acho que esse é o brilho de um fundo de investimentos e o porquê que a gente pode estar posicionado. Claro, sempre lembrando da diversificação, né? Pensando aqui numa estrutura e numa cesta de produtos que nós temos na nossa carteira pessoa física, né? A gente tem que ter a diversificação, sempre respeitando o nosso perfil de risco. Acho que o time aqui da GB faz isso com os clientes perfeitamente, né? E aí, o porquê investir na Meraki Capital? E aí, falando um pouco sobre a nossa trajetória. A Meraki nasceu em 2021, então já temos aqui uma trajetória boa aqui. Como o Martin bem colocou, o nosso time é um time muito sênior, é um time que trabalha em mercado financeiro há muito tempo, né? O Roberto Reis, que é o nosso gestor, tem mais de 25 anos de experiência aqui, o nosso time de análise, Rafa economista, todo o nosso, outra parcela do time, né, a parte operacional também, um time muito sênior e estruturado, né. Por que investir na Meraki, eu falo? Como eu disse, a gente começou em 2021, se vocês acompanharem aqui esse slide, a gente traz a evolução do AUM. O que é isso? É o quanto a Meraki tinha lá no início e o quanto ela tem hoje. Então, nós começamos com um valor de 700 milhões, a gente teve um seed money, que é um aporte inicial, né? A gente tem como sócia investidora a dona Lia Maria Aguiar, que é uma das herdeiras do Amador Aguiar, fundador do Bradesco, né? E a partir disso, o nosso patrimônio só cresceu. Olhem só, né? Nessa evolução aqui que eu coloco embaixo, hoje a gente está com 2,5 bi. Dentro de um cenário, o Rafa vai contar mais o detalhe turbulento, né? A gente tem diversos fatores econômicos acontecendo aqui, e enquanto muitas gestoras, né, podem aqui acabar sofrendo resgates, a gente consegue crescer o nosso patrimônio e evoluir. Isso é muito importante. Quando vocês se posicionarem em uma gestora de fundos de investimentos, vocês têm que confiar, né? Você vai entregar uma parcela do seu dinheiro para aquele time, né? Então, você tem que conhecer, confiar, e a gente tem um time muito estruturado, processos de investimentos, né? Então, dentro dos nossos produtos, eu vou contar mais um detalhe, poxa, tem muitos processos para a gente fazer a escolha dos ativos que vão estar lá dentro. Nós temos diversas ferramentas, né? Então, sistemas, para conseguir ter um controle cada vez melhor, né? Então, tem muitas preocupações. E é essa robustez que a gente busca quando a gente vai escolher uma gestora, escolher aqui um fundo de investimentos que a gente investir, né? E isso a Meraki tem aqui dentro de casa. Deixa eu passar para o próximo slide. E eu quero contar aqui rapidamente para vocês sobre os nossos fundos. E aí eu já deixo aqui um aspas. Se vocês quiserem saber mais no detalhe, fiquem à vontade para me chamar, mandar e-mail. No final, eu vou deixar aqui o meu telefone, e-mail também, para contar um pouquinho mais no detalhe, que o nosso tempo é curto, né? Mas, contando sobre os 2 produtos, né? Eu falo que a Meraki é uma casa com foco em renda variável. Então, esses 2 fundos, eles têm aqui uma exposição à bolsa, a empresas, né? A ações. Os nossos fundos, eles têm uma cesta de empresas que nós escolhemos, que gira em torno de 25 empresas aqui, e mais algumas características de cada um dos produtos, né?
O que é o fundo Meraki Equity Hedge? Eu falo que o nosso produto Meraki Equity Hedge é um produto para aquele cliente que ele é um pouco mais conservador, mas que ele tem apetite, sim, a ter uma parcela de exposição à bolsa, né? Tanto que eu coloco até no quadrinho de baixo, né? É para aquele investidor que busca menos volatilidade em momentos ruins de bolsa, esse fundo ele vai buscar ficar em campo positivo. E o Meraki Equity Hedge, o que ele tem dentro da carteira? Ele tem bastante renda fixa, por isso que ele é um fundo com exposição em bolsa, mas que tem uma volatilidade menor. Então, ele tem uma grande exposição à renda fixa, LFT, não sei se vocês estão familiarizados com o termo, né? Ele tem também uma parcela de exposição ao fundo de renda fixa que nós temos dentro da nossa grade aqui da Meraki, e tem a parcela de bolsa. E a gente espera que o retorno desse fundo venha dessa parcela de bolsa, né? E quando eu falo parcela de bolsa, são essas cestas de empresas que eu contei para vocês, que nós fazemos todo o processo de investimento para escolha e para tentar aqui escolher os melhores, né, cavalos aqui da vez para estar dentro do produto. Então, esse fundo é um fundo muito, que faz muito sentido no cenário que a gente tem hoje, né? Eu falo que bolsa, o investimento em renda variável, não adianta a gente entrar no investimento no final da festa, né? Não adianta a gente entrar no investimento em ações, quando o Jornal Nacional está mostrando lá, a bolsa está batendo 150%. Não, a gente tem que antecipar esse momento, né? Então, o Rafa, nosso economista, ele vai trazer todo esse cenário, por que faz sentido a gente estar posicionado em bolsa hoje. E aí, claro, tem um apetite, a bolsa, mas não é tão grande, né? Coloca no Equity Hedge, é um produto que vai com certeza fazer bastante sentido para a sua carteira. E aí, trazendo um pouco para o Meraki Long Biased, que é o segundo fundo, né? Long Biased, se a gente traduzir o termo, ele vai significar um fundo que tem um viés comprado, ou seja, ele é um multimercado, um fundo com uma estratégia multimercado, que vai ter a tributação de renda variável, como eu coloco aqui no slide, né? E ele vai poder aqui ter posições defensivas para o produto. Então, aconteceu determinado fator no mercado, no cenário macroeconômico. Esse produto ele vai fazer uma característica mais defensiva aqui para ele, tá? Então, faz muito sentido no cenário que a gente está hoje, né? E aí, esse fundo, ele vai ter, se a gente comparar com outro fundo, né, o Equity Hedge, ele vai ter uma parcela maior de exposição à bolsa. Ele vai ter lá uma velocidade média de 2/3 comprado, então, 70% comprado em bolsa, esse produto vai ter. Então, aqui, e reforço também, sabendo o seu perfil de investidor e o seu apetite a risco, esse fundo faz muito sentido. E até uma novidade, né? Um fato aqui. Esse fundo, ele está entre os 20 melhores fundos aqui da indústria, num ranking que a gente foi premiado aqui essa semana, depois eu posso compartilhar com vocês. Então, é um produto que faz sentido, faz bastante sentido. E, claro, por trás desses dois fundos, tem todo o time que eu falei para vocês, todo o processo de investimento, a escolha das empresas, né, casando o cenário micro das empresas, que a Angélica vai trazer um pouco mais de detalhe para a gente. Então, balanço da empresa, por que a gente está posicionado nessa empresa, e isso é um processo muito rigoroso aqui dentro, juntamente com o cenário macroeconômico, que você tem que casar, né? A Meraki casa o cenário macroeconômico com o cenário microeconômico das empresas, né? Sempre tentando fazer a escolha dos melhores ativos aqui para nós. Pessoal, essa é a minha primeira parte aqui. Vou passar aqui para o Rafael, nosso economista, trazer um pouco sobre o cenário internacional, local e tudo. Rafa, passo para você. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês, né? Antes de tudo, antes de falar de Brasil, a gente tem que entender que a gente está inserido num contexto global, né? O Brasil não é uma ilha, a gente depende de capital estrangeiro, né? A gente depende do investimento dos gringos, né? Então, tudo que acontece nos Estados Unidos e na China, principalmente, vai ter reflexo no Brasil. O que a gente viu durante a pandemia foi um choque de inflação, a inflação subiu no mundo todo, né? Isso teve uma resposta dos bancos centrais, os bancos centrais tiveram que subir a taxa de juros, né? E com a taxa de juros elevada, né, nos Estados Unidos principalmente, né, ninguém queria ouvir falar de investimentos no Brasil, tá? Então,
A primeira boa notícia que eu trago é que a inflação americana já normalizou, né? Já está rodando próximo da meta de 2%. Tá? Além disso, né, a gente teve uma normalização da inflação, que é o primeiro gráfico, tá? Com o PIB rodando ainda num patamar saudável, né? O PIB está rodando em torno de 3%, aqui já é a estimativa para esse terceiro trimestre. Então, o que acontece nos Estados Unidos é que os economistas chamam isso de pouso suave, né? Pensa um avião, ele pode ter para trazer a inflação para a meta, pode ter um pouso forçado, né? Uma aterrissagem brusca, ou pode pousar lentamente, né, num processo mais tranquilo, que é o que parece que está acontecendo agora. Isso já aconteceu nos anos 90 e parece estar se repetindo agora. Né? Então, com essa inflação vindo para a meta e atividade ainda com um crescimento robusto, né, em torno de 3%, pode passar para o segundo gráfico, né? O que acontece é que a gente já teve essa normalização, que falta normalizar a taxa de juros lá. Né? Esse processo já está acontecendo. O Fed, o Banco Central americano, já está cortando juros. Ele começou cortando no ritmo de 50 pontos base, né, o 0,5, e ele vai continuar cortando nas próximas reuniões. Talvez num ritmo mais lento, né, 25 pontos base, né, 0,25, mas ainda assim ele vai seguir cortando e normalizando essa taxa de juros. Isso é uma excelente notícia, né, porque com juros menores nos Estados Unidos, os investidores aceitam tomar risco em outros lugares, como países emergentes como o Brasil. Né? Então, significa que a gente vai ver ao longo dos próximos meses, com a normalização da taxa de juros americana, né, voltar o apetite dos estrangeiros, do gringo, para investimentos em Brasil. E os grandes movimentos dos ativos locais, né, da Bolsa, até mesmo do dólar contra o real, a gente depende desse capital externo, desse fluxo estrangeiro. Né? Então, assim, não dá para a gente imaginar que o Brasil vai conseguir ter uma ótima performance na Bolsa sem a ajuda do gringo, né? Só com os investidores locais. Então, a primeira boa notícia que eu trago é em relação aos Estados Unidos, que é a normalização da taxa de juros. Pode passar o slide, Dri. A segunda notícia que eu trago é em relação à China. O Brasil, como muita gente, a gente é um grande exportador de commodities. Né? As principais commodities que a gente exporta são petróleo, soja e minério de ferro. E um grande comprador de commodities no mundo é a China. Então, tanto a Bolsa aqui, né, você vê Petrobras, Vale, como a nossa taxa de câmbio depende bastante do preço de commodities. E o preço de commodities depende muito de China. A gente estava com um pessimismo enorme em relação à China, né? As pessoas estavam muito preocupadas com a atividade, com o crescimento do PIB lá, principalmente no setor imobiliário. Tem uma crise feia no setor imobiliário. Né? E aqui eu trago dois gráficos em relação... Esses gráficos são de uma pesquisa do Bank of America, um banco americano, com gestores no mundo, gestores de investimentos globais. E eles perguntam o que eles estão achando sobre vários temas, incluindo China. Né? E aí o que a gente pode ver é que no primeiro gráfico a expectativa de crescimento estava num low de 3 anos, ou seja, os gestores estavam pessimistas com China, né, quase praticamente no patamar da pandemia. Né? E a alocação em China, ou seja, quanto em China, não, em commodities, né, que commodities está relacionado com China, a alocação em commodities, os investimentos em commodities estavam num low de 7 anos, ou seja, estamos no menor patamar de investimentos em commodities em 7 anos, ou seja, ninguém tinha commodities e estava todo mundo pessimista com China. A boa notícia em relação a isso, primeiro, é que se está todo mundo pessimista, não tem mais ninguém otimista, já tem bastante coisa no preço. Tá? Então, acaba ficando uma simetria interessante, porque tem pouco para cair e, se tiver alguma notícia boa, muito para subir. E foi exatamente isso que aconteceu. O governo chinês começou a anunciar uma série de estímulos. Tá? Obviamente, tem uma ansiedade do mercado, o mercado quer saber quanto exatamente, mas isso vai ser detalhado ao longo do mês. A gente vai continuar vendo esses estímulos chineses, inclusive com medidas do lado fiscal,
que muitos economistas viam como essencial para o crescimento, né? E o governo vai fazer de tudo para não deixar o mercado imobiliário, que era a grande preocupação, colapsar. Tá? Então, já teve um banco estrangeiro, o Goldman Sachs, revendo a projeção de PIB chinês esse ano e no próximo ano. O Goldman Sachs reviu o crescimento esse ano de 4,7% para 4,9%. A meta de crescimento do governo chinês é 5% esse ano. E no ano que vem, de 4,3% para 4,7%. Então, assim, as medidas já estão melhorando as expectativas de crescimento na China. A gente vai ver esse PIB chinês mais forte. Isso vai ter uma implicação para preço de commodities e vai beneficiar, no segundo momento, o Brasil. As ações chinesas já andaram bastante, reagindo a esse pacote de estímulos do governo chinês, e obviamente, num segundo momento, o Brasil vai se beneficiar também. O preço de minério de ferro, que é muito importante para a Vale, estava ameaçando cair abaixo de 90, já está acima de 100, está em 106 hoje. Então, assim, a gente teve boa notícia da China também. Tá? E aí pode passar para o próximo slide. Aqui no Brasil, a gente tem uma preocupação com inflação, tá? Mas quando a gente olha as medidas de núcleo, que é uma métrica de tendência da inflação, assim, não tem um grande problema. Esse é o primeiro gráfico, tá? A gente já viu essas medidas de núcleo, essa tendência de inflação rodando próximo de 12%. É um patamar muito preocupante, tá? Foi ali no começo da pandemia. E agora já está rodando mais entre 4% e 3%. Então, assim, a gente tem uma inflação um pouco maior? Tem sim. Tá? Mas não é o fim do mundo. Isso tem reflexo nas expectativas de inflação. Tá? As expectativas de inflação aqui, a pesquisa Focus do Banco Central mostram expectativas mais longas, indo para em torno de 4%. Acho que talvez esse seja o número mais razoável que a gente possa trabalhar de inflação no Brasil, em torno de 4%. Mas a grande dúvida dos investidores aqui não é exatamente a inflação. O nosso maior problema é o fiscal, as contas do governo. Então, aí a boa notícia que eu trago é que aqui eu acho que até surgiu uma pergunta aqui em relação à melhor nota do Brasil pela Moody's, o que acontece, a Moody's deu uma avaliação melhor para o Brasil, a gente subiu uma categoria e a gente está uma categoria distante do grau de investimento. O grau de investimento é um atestado das agências de risco que é seguro investir no Brasil, que a probabilidade de dar calote na dívida é baixa. Então, esse grau de investimento é super importante para atrair investimento estrangeiro. E o Lula conseguiu isso no primeiro mandato. Ele sabe quão importante isso é para atrair o capital estrangeiro, para baixar o dólar e, consequentemente, baixando o dólar, ele baixa a inflação. E baixando a inflação, ele aumenta as chances de reeleição dele. O Lula parece bastante empenhado em recuperar esse grau de investimento. Ele esteve em Nova York reunido com agências de risco para tentar dar uma pressionada. E agora, depois das eleições municipais, a gente vai ter uma janela no Congresso para votar medidas de ajuste do lado do gasto. O Haddad já tem algumas medidas prontas, que ele elaborou junto com um planejamento, e ele vai conversar sobre essas medidas com Lula. Então, o que a gente precisa para recuperar o grau de investimento é avançar nessa agenda de contenção de gastos. Se um governo gasta muito mais do que ele arrecada, isso vai virar dívida, e aí a dívida vai crescendo até um ponto que fica muito difícil pagar essa dívida. Então, a gente precisa passar esse tipo de credibilidade para os investidores, que nós vamos ter uma agenda de contenção de gastos, limitar o crescimento de algumas despesas. Aí a gente está discutindo principalmente alguns benefícios sociais, como o seguro-desemprego, o BPC, o abono salarial, e também tem uma tentativa de flexibilizar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Por lei, o governo é obrigado a investir um percentual mínimo em saúde e educação, e flexibilizando esse mínimo, daria mais flexibilidade para os gastos. Além do Lula querer recuperar o grau de investimento, ele sabe que isso é importante para o dólar,
para baixar a inflação, ele também está preocupado com investimentos em UPAC. Para ter dinheiro para investimentos públicos e para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele precisa liberar as despesas que são obrigatórias. Tá? Então, tem um interesse do Planalto de combater, né, de tentar limitar o crescimento dessas despesas obrigatórias para que ele possa ter mais liberdade para fazer investimentos e ajudá-lo, né, na campanha já pensando em 2026. Então, assim, a gente agora, obviamente, antes das eleições, nenhum deputado queria discutir medidas de controle de gastos, porque sabem que isso é um tema, de certa forma, impopular, né, entre os políticos, né? Mas agora, depois das eleições municipais, a gente tem aberto uma janela para justamente discutir essas medidas do lado do gasto, tá? Que vai ser super importante, tanto para conseguir o grau de investimento, como para reduzir essa ansiedade dos investidores em relação ao país. Pode passar para o próximo slide, Adri. E aqui, dois gráficos bem interessantes. O primeiro gráfico mostra o posicionamento dos investidores no Brasil, ou seja, quantos investidores têm alocado em Brasil. Está um percentual muito baixo. Ninguém tem Brasil, ninguém está botando fé no nosso país, tá? Aqui o fluxo estrangeiro, quantos os gringos tiraram de dinheiro do país? Em torno de 30 bi nesse ano. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que a gente não está falando aqui que Brasil é fim de festa, pelo contrário, né? Se a gente entregar uma agenda mínima do lado do gasto, né, a gente tem muito espaço para crescer, nos nossos investimentos, principalmente, né, principalmente em bolsa. A bolsa tem muito espaço para andar, porque ninguém tem. Tá? A bolsa aqui está barata, né? É um posicionamento muito baixo, e se a gente tiver uma mínima notícia positiva em relação ao fiscal, né? E ainda mais com esses vetores externos ajudando, né? Que é a normalização dos juros nos Estados Unidos e os estímulos chineses, né? A gente tem muito espaço para andar. E o que eu tenho dito para muita gente é que o principal cavalo para o governo atual é a Bolsa. Por que a Bolsa? Porque esse governo, né, ele tem feito muitos gastos, isso, de certa forma, turbina o crescimento, né? A gente está crescendo numa média de 3%, com a inflação rodando em torno de 4%, isso é um crescimento nominal de em torno de 7%. Tá? Isso é muito positivo para o lucro das empresas, e aí o que a gente só precisa é a gente dar esse tipo de confiança para os investidores que o país vai ser responsável fiscalmente, né? Que o arcabouço de gastos vai sobreviver e a gente vai conseguir colocar a dívida pública numa trajetória cadente, né? Uma trajetória de queda, num horizonte visível aí de 5, 10 anos. Tá? Então, essa é a minha mensagem aqui sobre por que a gente acredita que os investimentos aqui no Brasil podem andar bastante nos próximos meses. Jé, você está por aí? Desculpa, estou por aqui, mas com o microfone fechado. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Bom, vou dar continuidade aqui na nossa discussão, na nossa apresentação, mas é um prazer estar aqui com vocês. E, como a Adriana comentou, eu sou analista e eu cubro alguns setores que, de fato, têm bastante exposição aí, a taxa de juros, né? Eu cubro o setor de varejo, de consumo, setor de alimentos. Então, mas eu acho que, independente de cobrir somente esses setores, né, eu acho que a conclusão que a gente tem, a nossa tese de investimento para a Merak e para os nossos fundos é justamente isso, né? A bolsa está barata, né? E isso quer dizer o quê? Barata em que sentido? Barato quando a gente olha as empresas que compõem, né? As empresas que a gente acompanha, as empresas, essas ações que a gente vê, elas estão baratas diante do quê? Diante do crescimento que a gente consegue observar delas, de crescimento de receita, crescimento de lucro, e principalmente o potencial que essas companhias têm de gerar valor no longo prazo.
Tá? Então, quando a gente fala que a bolsa está barata, a gente usa geralmente aquela métrica que a gente olha o quê? O múltiplo que a bolsa está negociando, ou seja, qual que é o lucro que que as empresas que compõem a bolsa, elas estão apresentando em relação ao preço, ao valor de mercado delas, né? Então, a gente usa esse múltiplo aí, referência que a gente chama de PI. Então, a bolsa hoje estaria negociando no PI de 9,5, tá? Isso aqui, excluindo Petro e Vale, que são as empresas mais ligadas a commodity, tá? Considerando realmente as empresas core aqui do Ibovespa, tirando essas companhias de commodities que negociam com múltiplos mais baixos. E o histórico da Bolsa, desde 2005, se a gente fizer um histórico aí de quase 20 anos, é um múltiplo de 12 vezes, né? Então, a gente está falando que a Bolsa está com um desconto sensível a essa média histórica. Claro, a gente está passando aí por uma discussão relevante de corte de gastos, uma questão macro bem importante, a gente não pode minimizar isso, mas é por isso que a gente tem que sempre buscar quem está cuidando dos nossos investimentos no dia a dia e que consegue ter uma visão realmente estrutural do que tem por trás das companhias, né? Então, essas companhias que a gente acompanha, que a gente investe, elas são companhias que elas saíram até muitas delas fortalecidas após a pandemia, né? A pandemia ali foi algo disruptivo para muitas delas, você teve aí até oportunidades também vindo pós-pandemia, seja de negócios, como, por exemplo, o e-commerce foi um segmento que cresceu exponencialmente na pandemia, você teve também as empresas pegando mais dívida no período da pandemia, porque a taxa de juros estava muito baixa, isso acabou virando oportunidade para algumas, onde você faz investimentos atrativos que geram retorno, para outras já virou uma questão ali de problemas quando a taxa de juros começou a subir, muitas delas tiveram que se refinanciar, mas hoje o que a gente vê, olhando para frente, olhando do ponto de partida de agora, são empresas com balanços sólidos, ou seja, são empresas que não, na grande maioria, não estão muito endividadas, ou com nível de endividamento controlado em relação ao que é o curto prazo, o que é o longo prazo. A gente vê empresas com margens, com rentabilidades melhores, ou seja, as empresas também enxugaram a sua estrutura, tiveram que fazer alguns cortes, tiveram que realmente se adequar a essa realidade. Então, hoje, a perspectiva que a gente vê é uma economia forte, é uma economia crescendo aí em torno de 3%, com revisões sucessivas, né, positivas, e isso tem um impacto muito importante, principalmente aqui para as empresas, vou falar aqui dos meus setores, empresas ligadas a consumo, a varejo, e isso faz com que a gente tenha uma perspectiva positiva, pensando tanto no crescimento de receita, no que elas estão vendendo, quanto na rentabilidade que elas devem entregar e, consequentemente, no lucro que elas devem alcançar, tá? Outro ponto que também as empresas hoje, elas também acabam tendo hoje uma visibilidade melhor do que está acontecendo, olhando do ponto de vista de investimentos, de alocação de recursos delas, né? Então, acho que muitas delas fizeram algumas aquisições, fizeram alguns movimentos estratégicos que não deram tão certo, mas a gente já passou por esse movimento aí de uma ressaca do pós-pandemia, onde muitas das companhias tiveram que se reajustar, e hoje a gente está falando realmente de empresas mais sólidas e, digamos assim, mais preparadas para o longo prazo. Tá? Então, outro ponto que eu acho importante contextualizar aqui, falando de bolsa, é que o investimento em bolsa nada mais é do que uma oportunidade de diversificar, né, uma diversificação de investimento. Então, hoje, é verdade, a renda fixa está com taxas bastante atrativas, até mesmo crédito privado, né, que ganhou bastante representatividade por conta das debêntures incentivadas, com a isenção de imposto, mas a gente tem que pensar além disso, né, além do que é atrativo na data de hoje, olhando para médio e longo prazo, a Bolsa tem uma oportunidade incrível quando você realmente for olhar em perspectiva, que não são somente as empresas do setor de varejo, de consumo, mas setores como, por exemplo, o setor de bancos, é um setor que realmente está indo muito bem, principalmente agora, nesse cenário agora de taxa de juros alta, é um setor que passa por essa dinâmica de forma extremamente resiliente, né? Então, essa é uma questão importante contextualizar também, que é o endividamento das famílias, endividamento das companhias. Então, as famílias tiveram aí um movimento nos últimos
2, 3 anos de uma elevação do nível de endividamento, acho que ano passado foi uma questão de preocupação, só que isso já foi resolvido, né? Hoje a gente vê dados de inadimplência muito mais saudáveis, e isso também gera aí um potencial, mesmo numa taxa de juros mais elevada do que a gente gostaria de trabalhar, mas leva a um potencial das famílias, até mesmo pelo nível de emprego, o nível de emprego está super positivo, o nível de desemprego está baixo, então isso leva também a uma confiança de que o consumidor pode eventualmente até pegar uma dívida para consumir algum produto, algum bem, algum serviço que ele gostaria de consumir no cenário de hoje, tá? E como o Rafael comentou, né, o fluxo estrangeiro é super importante para a nossa bolsa, a gente não pode, né, desconsiderar isso jamais, mas como ele bem colocou, hoje você tem uma alocação dos estrangeiros, de modo geral, muito baixa no Brasil. Eu acho até que, dado que a situação ali da China começou a trazer algumas melhoras por conta dos estímulos, você volta a olhar emergentes, acho que com olhos um pouco mais construtivos, né? Nossa situação é diferente da China, mas a gente entra aqui dentro do que a gente chama do cesto ali dos emergentes, e a gente hoje é isso, é um país que está com crescimento acentuado, com uma inflação controlada e com uma dinâmica de juros que depende do fiscal, mas é um fiscal que, com o governo trazendo um comprometimento aí de corte de gastos, não parece ser tão difícil de você atrair um fluxo aí incremental. Tá? Então, e aí também acho que é importante também trazer para vocês como que é o nosso processo de investimento, né? A Adriana comentou rapidamente ali atrás, mas a Merak, ela tem uma estrutura bastante sênior, bastante já de analistas e de equipe bastante experiente, e as nossas dinâmicas de investimentos, elas funcionam non-stop. O que quer dizer? A gente está sempre trabalhando e discutindo e analisando todas as empresas que estão no nosso portfólio e as empresas que a gente analisa como potenciais papéis para estarem nos nossos fundos, né? Então, a gente tem algumas posições que a gente considera como posições estruturais, que são as nossas ações que a gente movimenta menos, e geralmente são posições que a gente tem alocação maior, né, de exposição maior. Então, hoje a gente tem, obviamente, uma exposição maior no setor de bancos, justamente por essa questão aí que a gente comentou, né, de surfar bem mesmo numa dinâmica de taxa de juros maior. Hoje a gente até não tem uma exposição tão grande, por exemplo, a Vale, que é uma exposição que está mais atrelada à China, mas a gente tem também, porque é uma empresa que a gente considera que tem uma geração de caixa robusta, e a gente tem que ter, né, lembrar sempre que o Brasil é um exportador, né, então um exportador de minério, um exportador de grãos também. Então, os nossos comitês, a gente tem comitês diários, que são as nossas reuniões matinais, e a gente tem os comitês aqui para discussão de investimentos das nossas teses de investimentos, tá? Então, isso é um trabalho que é feito todos os dias, nós analistas, a gente traz as nossas atualizações, algumas delas a gente traz na reunião matinal mesmo, né, para ser um negócio mais dinâmico. Só que quando a gente vê, por exemplo, em épocas de divulgação de resultado, que vai começar agora no Brasil, já começou lá fora nos Estados Unidos, no Brasil vai começar agora no final de outubro, a gente faz as nossas atualizações e as discussões, ou seja, se uma empresa tem um resultado muito melhor, um resultado muito pior, a gente tem que reavaliar. E aí a gente, né, apresenta, coloca os nossos números, as nossas projeções de crescimento de lucro, se isso realmente é uma oportunidade, às vezes, né, acaba acontecendo, ou não, ou na verdade é uma questão de, olha, foi para uma direção que a gente não estava esperando, aconteceram eventos que divergiram muito do que a gente acreditava, a gente vai eventualmente sair ou reduzir sensivelmente a nossa exposição, tá? Hoje a nossa carteira, ela tem em torno de 25 investimentos, ela trabalha aí entre 25 e 30, que seria um número, digamos, que a gente costuma trabalhar. Acho que a Adriana comentou também, as nossas carteiras nos fundos, as ações são majoritariamente as mesmas, o que muda, obviamente, por conta do tipo de risco de cada um dos produtos, é o tamanho que a gente tem de cada uma dessas posições, tá? E acho que é importante, assim, eu sempre colocar aqui também, que
a nossa equipe, ela já trabalha, muitos de nós, a gente já trabalhou em outras empresas anteriormente juntos, então acho que isso traz uma facilidade ali na condução do dia a dia, nas discussões, muito positiva e muito construtiva. Então, acho que isso é um diferencial nosso, dos nossos fundos e da gestão Merak. E acho que se eu puder contribuir aqui, Angélica, e até para todo mundo saber, aqui eu passei rapidamente lá no início, né, sobre esse slide, mas aqui é a carteira do long biased, né? Como a Angélica complementou, é muito semelhante à cesta de empresas que existe no Equity Hedge, né? Claro, cada um aí com o tamanho da sua exposição, referente à estratégia do produto, né? Se vocês observarem esse gráfico que eu tenho aqui na minha esquerda, acho que direita de vocês, né? A gente coloca o tamanho da exposição por setores, né? Então, hoje, o nosso maior setor, muito em linha com o que a Angélica comentou, fica com o setor financeiro. A gente tem alguns bancos dentro da carteira, né? Na sequência, segue para o setor de varejo. A gente tem também alguns nomes aqui que, como a Angélica comentou, as nossas escolhas são escolhas com muita convicção, porque o nosso processo de investimento é muito redondo, né? Então, se uma empresa está aqui, né, vocês observam o nome de algumas empresas, é porque de fato a gente acredita que sim, nós temos que estar posicionados lá, né? E aí vai muito em linha com a magia de um fundo de investimento, é justamente o que está por trás, o time que está por trás fazendo essa escolha, né? E aí um ponto que eu queria mencionar, que foi até uma pergunta de um de vocês, sobre a parte internacional. Todos os nossos fundos, eles têm exposição internacional, e é por meio de uma estrutura. Aqui eu coloco essa estrutura offshore, né? É uma estrutura que a gente tem montada lá fora, no qual a gente tem tanto a parte de dólar, né? Então, uma posição mais em caixa, em dólar mesmo, quanto também empresas lá de fora. E aí, como que a gente faz a escolha dessas empresas, né? A gente tem o mesmo processo, a gente tenta ter o mesmo processo de investimento que nós temos aqui no Brasil, lá fora. Então, um analista que aqui no Brasil vai olhar VEG, lá fora ele vai olhar a Tesla, né? Então, tem essa proporcionalidade. Claro que lá fora a gente não tem tanta informação quanto as empresas que nós temos aqui no Brasil, né? Mas a cabeça é muito essa que eu comentei. A gente tenta ter um processo de investimento tão estruturado quanto o processo que nós temos aqui no Brasil. Então, vou investir aqui no Merak Long Biased. Você vai estar posicionado em empresas Brasil e empresas lá fora também. E qual que é a diferença do Long Biased para o Equity Hedge? Primeiro que é a questão que eu comentei lá atrás. Questão de volatilidade, questão de estrutura, né? Mas acho que o principal diferencial o Equity Hedge, ele tem uma carteira mais concentrada em renda fixa e vai de 0 a 30% de exposição à bolsa, então, mais conservador. Long Biased, um produto mais defensivo, ele vai ter uma exposição maior à bolsa, que vai girar em torno de 70% comprado em bolsa, e ele também tem uma característica aqui. Nós sempre vamos carregar na carteira, geralmente na carteira do Long Biased, a gente vai carregar uma posição em ETF, seja de BOVA, seja de Small. Tá? E aí a parcela de exposição internacional no Long Biased é maior do que a parcela de exposição internacional no Equity Hedge, né? Essas são as principais diferenças e, claro, sempre entender qual é o seu perfil de risco, o seu perfil de investidor, para aí sim você se posicionar nos produtos, e, independentemente se for fundo ou se não for fundo, né? Acho que esse é o principal ponto de partida aí para se investir. Pessoal, você tem mais algum ponto a comentar aqui? Olha, eu acho que, não sei se vocês gostariam de que eu comentasse um pouquinho das nossas preferências aqui da nossa carteira, vou falar mais especificamente do meu setor, e aí depois, se vocês quiserem perguntar, mas assim, só para comentar, né, do setor de varejo, eu acho que realmente é um setor que tem uma volatilidade, tem aí uma oscilação mais expressiva, isso é natural,
tá? Então, por isso que é importante a gente confiar em quem tem um histórico de acompanhamento das empresas de muito tempo. Eu trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos, e acho que isso que também ajuda a gente a fazer as melhores escolhas e o tamanho também dessas escolhas, né? Então, vou dar um exemplo, que é Track and Field, é uma empresa menor, tem uma liquidez menor, não é uma blue chip, como a gente chama, né? Mas é uma empresa que ela vem entregando resultados muito, muito expressivos nesses últimos 3 anos, ela está na nossa carteira faz quase 3 anos, e é um case que é pautado em algo que é muito importante para qualquer companhia, que é crescimento, né? Então, crescimento aqui, a Track and Field é crescimento o quê? Abertura de lojas, e o quanto que as lojas que ela já carrega, né, ela tem já mais de 400 lojas, quanto que essas lojas continuam crescendo, tá? Então, é uma empresa voltada, claro, com um segmento um pouco de uma renda um pouco mais elevada, o que nesse cenário desses últimos 3 anos também favoreceu, né, porque depende menos de crédito, depende menos realmente de um financiamento, e é uma empresa que a gente confia bastante, confia tanto na história, no histórico dela, quanto para o futuro, e quanto nos executivos, no management dessa companhia. A gente também acredita muito no potencial que eles têm de continuar nessa dinâmica muito positiva, tá? Aí a gente tem uma outra empresa também, que é mais recente, ela fez o IPO aí no finalzinho de 19, que é a Vivara, né? A Vivara acho que já é mais conhecida por todo mundo, é uma empresa hoje que muita gente tem uma visão muito positiva da companhia, a gente também tem, tá? Eu acho que é uma empresa que ela também tem essa combinação de um crescimento forte vindo de abertura de lojas, aqui de um segmento da Life, coincidentemente também uma marca, uma empresa, mas um segmento também de uma renda mais elevada, mas é uma empresa que passou por um momento turbulento, teve aí uma discussão de governança corporativa com mudança do presidente, depois do presidente do conselho, mas se a gente for ver, passado todo esse período, toda a dinâmica dela de tese de investimento se mostrou sólida, se mostrou construtiva e deve permanecer assim, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, né? Aqui tem até uma oportunidade que eles têm até de uma internacionalização, a gente nem considera isso como nas nossas contas hoje no curto prazo, mas é um potencial aí de destravar um valor fora do Brasil, tá? E aí a gente tem aqui no meio do caminho, né, falando de contribuições até do mês, e até de posições, a gente tem exposições em Guararapes e Renner, que aí já são empresas, digamos, mais de média renda, mais dependentes de crédito, que a gente até poderia ficar um pouco mais preocupado nessa dinâmica de curto prazo, de uma taxa de juros subindo, mas é o contrário. Por quê? Porque essas companhias, elas fizeram aquele trabalho que eu comentei, de o quê? Acertar o balanço delas, pagar dívida, no caso aqui, falando especificamente da Guararapes, a Renner não, ela fez uma captação de recursos no comecinho no começo de 21, mas a Guararapes, ela, né, pré-pagou dívida, conseguiu deixar o balanço dela mais, digamos, mais normalizado para o cenário que ela estava agora, e a gente está vendo aí a inadimplência do consumidor caindo, e essas empresas tendo oportunidade aí de oferecer de novo crédito para um consumidor de uma renda um pouco mais baixa, que precisa para comprar, né, a parte de vestuário, tá? Acho que a gente também aqui tem que falar do setor de bancos, como eu comentei, né, os bancos, a gente tem exposições relevantes, né, tanto no BTG, Bradesco, Banco Pan, então a gente tem uma confiança muito grande no setor de bancos, e a gente aí vai fazendo os nossos ajustes conforme o tamanho das posições, tá? Mas acredito que era isso, eu estou totalmente à disposição para discutir outras empresas, outros setores. Angélica, aproveitando, eu já tenho anotado algumas perguntas aqui. Até a gente fez, quando o pessoal se inscreveu, a gente já deixou aberto para algumas perguntas, já recebi várias também. E aproveitando que tu estava falando de empresas, e acho que vocês gostam muito de cavalos, né? Que eu vi que vocês falaram dos cavalos. E eu queria perguntar para ti, já que tu estava falando de empresas, hoje ali, sei que tem entre 25 a 30 empresas, mas tem um que é o cavalo da vez, tem algum que vocês estão olhando com bons olhos nos próximos meses? O que vocês imaginam das melhores empresas daqui para frente, né? De vocês, qual que é a perspectiva? Tá, eu vou ficar mais pontuado nos meus setores, tá? Mas assim, o que eu posso falar que as empresas que a gente tem hoje mais alta convicção, né? Acho que sem sombra de dúvidas é a Vivara,
Tá, eu acho que é uma empresa que a gente realmente tem uma convicção bastante expressiva, a gente já tinha isso anteriormente ao episódio aí de mudança de presidente, e a gente continua com essa visão muito positiva com o Vivara. Guararapes também, tá? Então a gente também está com uma posição bem importante e muito próxima da companhia também, para justamente, já é uma empresa menos conhecida, já teve assim seus altos e baixos, mas hoje a gente está com uma posição, uma visão bem positiva também da companhia. Falando de outros setores, para também complementar, a gente também, hoje até o analista também estava comentando de outras ações que a gente gosta bastante, Marco Polo, a gente também tem uma visão bastante construtiva de Marco Polo. Itaú é uma posição que a gente tem há muito tempo, tá? Eu acho que o Itaú vem fazendo um trabalho muito expressivo, né? Passou aí pela pandemia, também teve suas questões de inadimplência com todos os outros bancos, mas ele, digamos assim, ele conseguiu passar pela questão aí de problemas de crédito de uma maneira menos prejudicial do que outros bancos, por exemplo. Então, o Itaú é outro banco que a gente tem uma visão muito positiva, é uma posição realmente que a gente acredita que deve continuar indo melhor do que os outros bancos no médio e longo prazo. Muito bom, respondido. Tem mais perguntas, mas vou seguindo aqui. Rafael, além de tudo que tu comentou, tivemos algumas perguntas aqui. Pelo que eu pude entender e anotar, o cenário dos Estados Unidos está se normalizando. Tu falou um pouco de China, também um pouco de Estados Unidos ali. Então, subiram também as expectativas de inflação, depois baixaram. Então, tu comentou que está num cenário mais normalizado. E, naturalmente, vem sempre a pergunta de eleições norte-americanas, né? Isso traz algum impacto aqui para o Brasil, dependendo de algum resultado, sim ou não? E de que forma a gente pode pensar para a nossa vida aqui, né, os nossos investimentos? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, primeiro, eu acho que esse tema, eleições americanas, por vários meses, ficou ali morno, né? Estava muito difícil dizer quem ganharia, mas de uma semana para cá, ao menos nas casas de aposta, aumentou a probabilidade do Trump ganhar, né? Se a Kamala Harris ganhasse, seria mais do mesmo. Então, não teria muita diferença para o Brasil, por exemplo. Mas com o Trump ganhando, né, os investidores têm um receio, principalmente em relação ao fiscal americano, o mesmo problema aqui no Brasil, porque o Trump quer cortar imposto, e se você corta imposto, você perde receita. Sem uma contrapartida do lado do gasto, sem corte de gasto, na verdade, seu déficit aumenta. E muitos investidores temem que o déficit tende a aumentar no governo Trump, tá? Como é que ele pode resolver isso? Ele pode nomear para o secretário do Tesouro, o equivalente ao Haddad deles, né, um nome responsável, um nome que a Faria Lima deles, Wall Street, goste, né? Um nome que saiu aí na imprensa há algum tempo foi o presidente do banco JP Morgan, o Jamie Dimon. Se ele nomeasse o Jamie Dimon como secretário do Tesouro, poderia acalmar bem esse receio que o déficit no governo Trump seria maior. Tá? Então, tem algum receio em relação ao Trump por causa dessa questão de um fiscal mais frouxo, né, de um déficit maior, e também em relação às tarifas. Né? Agora, as tarifas, né, é ruim para a China, pode ser ruim para o México, mas não necessariamente ruim para o Brasil. Né? Hoje, especificamente, parece que o dólar aqui sentiu um pouco, junto com o peso mexicano, justamente com o medo da eleição do Trump. Tá? Então, pode ter, sim, um medo inicial em relação à eleição do Trump, caso ela se concretize, tá? Mas não necessariamente isso vai ser ruim para o Brasil. Tá? A gente não tem nenhuma disputa comercial grande com os Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente não vai colocar nenhuma tarifa grande sobre o Brasil, né? E passado esse medo em relação ao tema fiscal do governo Trump, é muito difícil. Os Estados Unidos não é um país emergente, ele não vai ter um grande problema fiscal. Nos próximos anos, eles vão dar um jeito de resolver isso, né? Vão achar alguma forma de cortar gastos, de subir algum tipo de imposto, né? Então, acho que eles vão resolver essa situação logo mais, tá? Mas no curto prazo, tem sim uma ansiedade em relação à eleição do Trump, que hoje parece mais provável, tá?
isso tem já afetado os preços de ativos aqui no Brasil. Perfeito, muito bom. E até aproveitando, o Álvaro já fez uma outra pergunta para ti. Como é que está o teu view, a tua visualização para os juros no Brasil em 2026, daqui a 2 anos, né? Um ano e pouquinho. Se tu acredita que ainda os juros vão estar num alto patamar ou que vai ter uma queda e que poderia beneficiar a Bolsa? Qual que é a tua visão? Sim, Isso. sim. Ali também que ele complementa, né? Se uma possível mudança presidencial em 2026, acredito aqui no Brasil, né? Isso poderia dar um otimismo para o mercado. Tá, então vou falar sobre esses 2 temas, então. Primeiro, em relação aos juros. O Banco Central está subindo juros agora, tá? Caso o governo entregue essa agenda de contenção de despesas que eu comentei, que vai ser apresentada agora após as eleições, e eles devem votar nos próximos meses já, eu acredito que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem interesse em que essa revisão de gastos, né, seja a última grande aprovação do mandato dele, ele de fato vai entrar para a história por ter aprovado muitas reformas, muitas medidas importantes para o país, né? Então, o Lira poderia fechar com chave de ouro, caso ele aprovasse já essa revisão de gastos no mandato dele, mas provavelmente quem vai assumir o comando da Câmara no próximo ano é um sucessor do Lira, é um nome de confiança dele. O nome hoje mais provável é o do Hugo Mota, ele é do Partido Republicano da Paraíba, né? E ele vai continuar com a agenda Lira. Então, se não aprovar agora no final do ano, pode aprovar no começo do ano que vem, tá? E a gente aprovar essas medidas do lado do gasto vão ser muito importantes para reduzir o dólar aqui. E aí, naturalmente, reduzindo o dólar, você reduz a inflação e isso ajuda o Banco Central. Aí o Banco Central tem que subir muito menos os juros. E com o Banco Central já está subindo os juros, vai continuar subindo nas próximas reuniões, tá? Mas se o governo conseguir fazer um trabalho bom do lado do gasto, a gente já pode discutir corte de juros ao longo do próximo ano, tá? Então tem gente boa, assim como o banco JP Morgan, falando que o Banco Central aqui vai ter espaço para cortar juros já no segundo semestre do ano que vem, né? E provavelmente ao longo de 2026, né, caso a gente entregue essa agenda de gasto, pode haver espaço sim para continuar nesse corte de juros. Lembrando que no começo do ano, muita gente que está pessimista agora falava em Selic indo para 7, 8, né? Então, assim, isso é cíclico no Brasil. Tem horas que as pessoas estão mais pessimistas, isso vai ter reflexo no dólar, obviamente, tem um pouco de reflexo na inflação, o Banco Central sobe os juros, e aí logo mais a gente vai ver novamente essas mesmas pessoas que estão pessimistas hoje falando nessa necessidade de cortar juros, né? E a gente pode sim discutir uma taxa de juros ali mais próximo de 9%, 10%, tá? Talvez 7 seja um grande exagero, como era no começo do ano, tá? Quem falava em juros a 7, tá? Mas a gente tem uma taxa de juros entre 9% e 10%, é algo bem razoável, e a gente pode ver isso ao longo dos próximos anos, caso o governo consiga entregar essa agenda de corte de gasto. E sobre a eleição de 2026, isso é um tema que já tá quente, né? Já está saindo algumas pesquisas, né? O presidente do BTG, presidente não, fundador do BTG, ele é atualmente chairman, o André Esteves, escreveu um artigo bem interessante no Brasil Journal sobre a eleição de 2026, recomendo a leitura, tá? E aí, o que tem de interessante sobre 2026 eu acho que o mercado pode se empolgar bastante com a eleição do governador de São Paulo. Caso o governador de São Paulo, Tarcísio, se mostre competitivo, isso pode animar bastante os investidores de bolsa. O Tarcísio, ele, assim, tem uma formação muito boa, ele tem sido um excelente governador aqui no estado, responsável com as contas públicas, né? Então provavelmente ele exerceria um belo mandato como presidente também, né? Só para lembrar, né, na última semana a gente teve declarações do Kassab. O Kassab, ele é o presidente do PSD. O PSD foi um dos grandes vencedores das eleições municipais, né? O plano dele é o Tarcísio, tá? Então ele está apoiando o Tarcísio para 2026. E o outro grande vencedor das eleições municipais foi o PL, né? O partido do Bolsonaro.
partido Bolsonaro tem como presidente o Valdemar Costa Neto, e ele também está apostando no Tarcísio para 2026. Então, o Tarcísio não está sozinho nesse projeto, tá? Ele tem nomes de peso que estão apostando nele, né? E provavelmente o Bolsonaro, que, né, assim, tudo digo que ele vai continuar inelegível, né? Provavelmente ele vai apoiar o Tarcísio também, né? Então, o Tarcísio aumentando a probabilidade dele de ganhar em 2026, né? Eu acho que isso pode animar bastante a Bolsa, e eu acho que as pessoas vão passar a discutir esse tema já no ano que vem, tá? As pessoas não vão esperar 2026 para discutir as eleições, então a gente pode ver um mercado bastante animado, com essa perspectiva de mudança, né? Do governo já no ano que vem. Perfeito. Cara, muito bom. Já nos deixa com assuntos para falar pelos próximos anos aí do que vai acontecer. Muito legal, muito legal. Patrick, tem alguma pergunta? Eu vi que a gente teve várias perguntas que o pessoal nos mandou e, na verdade, elas foram respondidas, né? O pessoal perguntou do investimento no exterior, a Adriana acabou comentando, perguntaram também sobre Selic, sobre juros, a gente acabou comentando, perspectivas, mercado global, sobre o governo federal, a gente também acabou falando, acredito que a gente abordou bastante coisa. Patrick, alguma pergunta que a gente esqueceu de fazer? Alguma coisinha? Ou Adriana? Maravilha. Martim, até complementando, né, a ideia de um fundo de investimentos em ações, é a questão do investidor passar a responsabilidade para um gestor, né? Estou no home office aqui, pessoal, desculpa que tem uma pequena aqui. A ideia do fundo de ações é passar a responsabilidade para a gestão da ação, né? Então, até puxar a pergunta, dar uma folga para o Rafael descansar ali na fala, para a Angélica. A gente tem mais 55 perguntas, eu acho, né, Martim? Acho que até às 11 horas a gente encerra aqui. A questão da COSAN, que tem na carteira, né? Vários clientes questionam a oscilação da ação, e também vários clientes olham diversas casas de análise o que sai de boa da empresa. Então, eu queria que a Angélica trouxesse, e aí até nessa questão, mais uma vez, né, de passar a responsabilidade para o fundo de ações, ao contrário de alocar sozinho e ficar preocupado com a oscilação. O que tu olha da empresa com relação a essa oscilação e para frente? Por que vocês mantêm ela na carteira? A COSAN, ela é uma empresa que realmente, como é uma empresa que é uma corporation com vários ativos, né? Então, você está comprando COSAN, você está levando o business de açúcar e etanol, você está comprando o business de distribuição de combustível, você está comprando o business de Vale, né? Ela comprou uma participação relevante na Vale. E o que aconteceu mais recentemente na COSAN foi a questão do IPO da Moove, né? Ela ia fazer esse IPO, que já estava, digamos, né, ela fazer essa oferta pública pela Moove lá fora, ia ser nos Estados Unidos, e já estava muito encaminhado, já estava, digamos, nos últimos 45 aí do segundo tempo, e ela acabou desistindo, né? E por que é importante para uma empresa como a COSAN, onde você tem várias companhias que fazem parte do portfólio dela, fazer o IPO de uma empresa, né, listar uma companhia, é a hora que você precifica esse ativo, né? Então, hoje é muito fácil você precificar dentro da COSAN os investimentos que ela tem, né? Então, você consegue, aquela que você já acompanha, né? Então, você consegue precificar quanto que é o valor da Vale, quanto que é o valor desses ativos que você já tem listados em bolsa. A Moove era uma dessa parte aí dentro da COSAN que ia ser listado. Acho que a justificativa é bastante óbvia, né? A questão do momento de mercado que piorou, infelizmente, aí nos últimos 10 dias. Só que a gente também tem essa visão de que é uma empresa que é barata, você está comprando realmente exposição em vários business, vários segmentos, alguns vão ter momentos melhores, outros momentos vão ter momentos piores, mas, querendo ou não, é um pouco parecido com o que é um fundo, né? Então, você tem aí uma diversificação da onde você opera, das suas fortalezas, e às vezes de momentos que você tem coisas que jogam muito a favor de um segmento, outros momentos que jogam a favor de um outro segmento, e você consegue compensar, né? Então, por isso que é importante, na nossa visão, você ter aí um portfólio diversificado de risco, né? Porque também não adiantaria, por exemplo, eu vou falar uma condição extrema, eu tenho um fundo aqui que tivesse só alocação no setor de consumo e varejo. Eu não ia estar diversificando o risco, porque eu estaria todo mundo com o mesmo risco sistêmico que envolve o setor de varejo, que é muito atrelado à taxa de juros e assim por diante. Então, por isso que a COSAN é um papel que a gente tem há bastante tempo nas carteiras, a gente segue bem positivo com ela.
Claro que a gente pode até ver momentos onde o papel tem o que a gente chama aí de um curto prazo melhor, que a gente chama de um catalisador para a companhia, que poderia destravar esse valor de curto prazo. Você joga um pouquinho mais para frente, mas para a gente não mudou a tese. Tá? A gente segue bastante construtivo com o Rosão. Muito bom. Respondido, acredito, né, Patrick? Respondido? Vou te ajudar aqui. E a ideia, mais uma vez, né, a ideia do produto aqui, né, que a gente fala da Merak, né, por esse autoconhecimento que os profissionais têm, passando a responsabilidade para eles via alocação em fundo de ações do que ações em si. Então, acho que é bem legal esse conhecimento que eles trazem aí, passa credibilidade e até segurança para o investidor, né? E eu acho que é importante a gente também comentar que, através do fundo e de uma equipe de análise, como é o nosso caso, a gente tem bastante interações com as companhias. Tá? Então, isso acontece de forma muito frequente, é uma necessidade que a gente tem até para as nossas discussões, as nossas alocações de recursos, é ter essa troca com as companhias. Obviamente, no dia a dia, a gente conversa com a equipe de relações com investidores, mas em eventos até maiores, a gente consegue falar com o CFO, com o CEO, e principalmente com o CEO, a gente consegue ver a visão estratégica de cada uma dessas companhias, para ver realmente se você tem uma tese de investimento, se você tem uma narrativa que fica de pé, né, que faça sentido para o risco que você também está correndo, para o preço que você está pagando. Acho que isso é importante também. A gente faz muita conta, né, acho que tudo é uma questão de preço, por mais que às vezes as discussões a gente às vezes fica muito envolvido no preço que a gente vê na tela, né, infelizmente a gente faz isso todos os dias, então o preço de tela a gente não pode ignorar, mas é importante a gente ver a que preço, esse preço para a gente faz sentido entrar agora, faz sentido começar a montar uma posição agora, que isso é importante também para o fundo, né, às vezes o fundo a gente começa montando uma posição pequena, porque sabe que pode ter aí talvez um resultado trimestral não tão bom, aí pode abrir uma oportunidade para aumentar essa participação. Então, isso é feito de forma bastante criteriosa e diária, né? Então, todos os dias a gente faz essa calibragem, a gente faz esse ajuste para ver se as notícias que a gente recebeu daquele dia, sejam notícias macro ou até mesmo micro, se mudaram alguma coisa, vai fazer preço diferente ou não. Então, assim, eu acho que o nosso papel aqui é realmente trazer uma expertise que a gente tem, que a nossa equipe tem, e todas essas ferramentas que a Adriana também comentou, para colocar aqui nas nossas alocações e nos investimentos dos nossos clientes. Perfeito, muito bom. Até uma pergunta, Adriana, vocês são em quantos na Merak? 17 pessoas hoje. 17 pessoas. 17. Isso é legal. Isso até eu ia comentar, eu gosto de falar, eu sou um fã de fundos, tá? E eu sempre gosto de comentar que uma coisa é, eu até trabalho no mercado financeiro, não tanto quanto eu gostaria de fazer mais coisas, mas não consigo. Mas imaginem nós aqui, né? Eu não consigo estar todo dia olhando e tendo a expertise de conversar com CEOs, CFOs, de como é que está cada empresa no detalhe. Então, ter uma equipe qualificada, com anos de experiência e diria que até 24 horas por dia focada naquilo, conversando e debatendo, é muito melhor. Eu diria que é contratar as melhores cabeças para investir meu dinheiro, né? Eu posso fazer isso através dos fundos. Eu sou um grande fã, inclusive já coloquei meu dinheirinho na Merak, fazendo a propaganda aqui. Então, justamente entendendo bastante essa filosofia de como é que eles investem. Então, isso é bem legal. Mais uma vez, um bom trabalho que eles vêm fazendo. Guris, pessoal, só para reforçar, eu mandei um link aqui, é um formuláriozinho rápido, a gente gosta de saber o que vocês acharam. Também eu boto para todo mundo, se vocês têm alguma sugestão, depois que a gente finalizar, uma sugestão, gostaria de falar sobre tal tema, a gente está sempre trazendo aqui mensalmente, já falamos sobre cripto, já falamos também sobre internacional, hoje estamos falando bastante sobre Brasil e também do cenário econômico, então a gente gosta de fazer esses temas aqui mensalmente. Adriana, Rafael, Angélica, aprendi bastante com vocês, tenho minhas anotações aqui, deu bastante coisa, obrigado mesmo, aprendemos, discutimos e obviamente acho que foi muito enriquecedor. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Obrigada a vocês, todo mundo aqui reunido na terça-feira. Sei que é difícil, pós-trabalho, mas obrigada a atenção de todos. Reforço que qualquer dúvida,
Contem com a gente, pode chamar, o Martim depois pode compartilhar o contato, as redes sociais também, a gente posta muito conteúdo nas redes da Merak também, então fiquem à vontade para chamar a gente. Dri, quero saber mais, fiquem à vontade. Show de bola, show de bola. Vamos mandar também para todo mundo que estava na live, a gente vai mandar os contatos, né, da Merak, e o contato institucional ali para vocês poderem conhecer e a gente vai falar mais. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Passamos o tempo, sinal que a conversa foi boa. Valeu a pena. Abraço, Angélica, Rafael. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, Martim. Sempre que Obrigada precisar, a todos. estamos aí. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.